Agora, 4h18, nós vamos falar agora sobre o missionário redentorista, o padre José Luciano Jacques Penido. O nosso querido padre Penido, que completa 99 anos esse ano. Uma bênção para todos nós. Padre Penido reside na paróquia Santo Afonso, no Rio de Janeiro. E o Tarek Cardoso conversou com ele, que contou com alegria um pouco dessa jornada missionária de vida. Vamos acompanhar. Uma canção do Padre Zezinho relembra a história de muitos meninos. O destino que bate à porta e logo eles partem para viver suas vocações e doam anos de sua vida à missão de anunciar Jesus, a celebrar a Eucaristia e os outros sacramentos. O Padre José Luciano Jacques Penido tem uma vida quase centenária. No dia 18 de outubro, completará 99 anos de idade e doou boa parte desses anos à evangelização. E por isso nós vamos conversar com ele agora e pedir para ele contar um pouco de sua biografia. Olá, padre, muito obrigado, por o senhor aceitar conversar conosco. Seja bem-vindo aqui na TV Pai Eterno. Padre, o senhor vai completar agora 99 anos de vida, né? Muitos anos dedicado à missão. O senhor afirma que vale a pena então seguir Jesus? Sem dúvida alguma. Vinde a mim, vós todos, é a palavra de Cristo. Com que entusiasmo! Aí, aos meus 99 anos, é como tive no início da vocação, quando eu dizia à minha mãe que eu queria ser padre. E um redentorista, recordo-me, eu ainda era criança, talvez de uns 6 anos, o missionário foi visitar a casa de meus pais. E eu entrei na sala. O padre Athanase Helliger, holandês, missionário redentorista, que pregava em Belo Vale. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça, dizendo que eu haveria de ser redentorista, sacerdote redentorista. E com muita alegria, estou quase celebrando os meus 99 anos como redentorista, como sacerdote. Como que o senhor, quais foram os momentos mais marcantes da vida do senhor aí durante todo esse tempo de vida, de todo esse tempo ofertado à missão, à vocação? Sem dúvida alguma, o noviciado, quando fiz os votos de pobreza, castidade e obediência. Depois, o sacerdócio, no dia 20 de julho de 1947, onde eu fui ordenado sacerdote. E desde então, com todo o entusiasmo, copiosa poder redemptio, copiosa redenção junto da cruz, tenho vivido esses 99 anos com grande entusiasmo, com alegria, aguardando sempre o encontro definitivo com Nosso Senhor, nessa graça da perseverança que nós conseguimos, sobretudo com a graça do perpétuo socorro, Nossa Senhora do perpétuo socorro, que reza por nós, para que possamos sempre ser fiéis à palavra de Cristo, aos nossos votos de perseverança até o fim da vida, assim seja. Amém. Amém. Padre, agora para a gente encerrar, vou agradecer então, por ter conversado com o senhor e pedir que o senhor deixe também a sua bênção para todas as pessoas que estão assistindo, vendo a história bonita do senhor, deixar sua bênção para o pessoal aqui da TV Pai Eterno. Que Deus, Pai Eterno, nos abençoe, que nos dê alegria, força, perseverança. E um dia nos recolha para a glória eterna. Assim seja. Obrigado pela entrevista. Amém.